dizer para você nessa noite: tem o tempo certo de Deus para a sua vida. Fala aí para quem está do seu lado: Deus tem o tempo certo para você. Agora, mesmo que você talvez não perceba e não entenda que não foi no tempo certo, você vai falar assim, ó, o tempo certo teria sido há 10 anos atrás, há alguns anos atrás. O tempo certo, escute, Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Nós aprendemos aqui, se você prestou atenção nesse vídeo, ele fala sobre promessas que foram declaradas e que algumas demoraram anos, centenas de anos, algumas, outras milhares de anos demoraram, mas Deus não falhou. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então entender isso é importante. Por quê? Porque durante toda a era da humanidade, Deus fez promessas e elas estão se cumprindo. Sabe, talvez se você não foi cristão desde a sua mocidade, infância, talvez você nunca ouviu, mas eu cresci dentro do ambiente cristão. Então as pessoas sempre diziam assim: olha, Jesus está perto de voltar. Quem já ouviu isso? As pessoas estão dizendo isso há muito tempo. E é interessante porque quando a gente ouvia isso e não tinha muito discernimento, ou não tinha tanto conhecimento bíblico, a gente pensava assim: não, vai demorar muitos anos ainda, eu vou ver isso, eu vou ver aquilo. E sabe, hoje, quando você ouvir Jesus está perto de voltar, tenha convicção de que muito mais agora do que há 50, do que há 100 anos atrás, as promessas de Deus foram se cumprindo, cada uma delas. Uma das promessas mais preciosas que antecedem a volta de Jesus é que todos conheceriam sobre a salvação em Jesus. Todos conheceriam e ouviriam sobre as boas novas do Evangelho. Quais são as boas novas? Perguntem para quem está do seu lado: quais são as boas novas? Agora eu vou dar 1 minuto para você explicar para ele quais são as boas novas. Estou brincando, eu mesmo vou explicar para você. Vou evitar você expor tanto conhecimento a essa pessoa e ela ficar até constrangida. Eu mesmo vou explicar aqui de uma maneira muito simples. Sabe, as boas novas do Evangelho é que Jesus Cristo morreu para perdoar os seus pecados e ressuscitou para te dar vida eterna. Alguém diga amém aí. Fala para ele aí ou para ela: era isso que eu ia te explicar. Mas o pastor explicou de forma muito mais simples, então que bom que você entendeu. Amém? Então, tem o tempo certo de Deus para a sua vida. Você pode pensar assim: o tempo certo era há 4 anos atrás. Não, é agora. É agora que você está pronto. É agora que a sua família está pronta. É agora que a sua vida e você está pronto para viver o melhor de Deus. Então viva o melhor de Deus, porque Ele é a viva esperança, a esperança que você precisa. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Gálatas, que vai reforçar a ideia do tempo certo. E depois eu vou te explicar sobre promessas. Quantos aqui já receberam promessas ou ouviram sobre promessas que algumas não aconteceram ainda na sua vida, ou demoraram demais para acontecer, né? Talvez você não compreenda por que demorou tanto, por que está demorando tanto. Deus tem o tempo certo. Olha o que Paulo vai falar aos Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 4 vai dizer assim: mas quando chegou o tempo certo. Põe a versão NVI, depois você vai voltar para essa. Fica tranquilo, não precisa regalar esse olhão assustado. Calma, você está indo bem hoje. Olha só: quando porém chegou a plenitude do tempo. É interessante porque as versões bíblicas, elas são maravilhosas, e elas vão nos dando capacidade de entendimento. Então, talvez quando você lê a plenitude do tempo, você passa direto, fala assim: sei lá o que é esse negócio de plenitude do tempo, mas está na Bíblia, é bom, glória a Deus por isso. Mas talvez você não consiga ter noção total do texto, porque ele diz assim: quando porém chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, versículo 5, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, e nós recebemos, e nos recebeu como adoção, nos tornamos filhos por adoção. Então talvez a plenitude do tempo não seja uma palavra muito usual sua, mas olha só, a versão NVT, olha como é que ela traz o versículo 4. Mas quando chegou o tempo, então plenitude dos tempos, a Bíblia está falando do tempo certo. Quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho. Quem é o filho de Deus? Jesus. Por que ele enviou Jesus? Para morrer pelos nossos pecados, e quando ele ressuscita, ele também nos dá vida eterna. Agora, alguns de nós podem pensar assim: por que demorou tanto?
que que Jesus não veio logo no início? Ele já podia ter resgatado. Por quê? Porque Adão e Eva pecaram no início, e a Bíblia diz que quando eles pecaram, eles fizeram com que toda a humanidade começasse a morrer, por causa do pecado deles. Então por que que Jesus já não veio antes, e já lá no começo resolveu isso? Porque o plano de Deus era salvar toda a humanidade. Escreve isso aí, fala para alguém. O plano de Deus era salvar toda a humanidade. Toda a humanidade. Deus criou a humanidade, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Ele criou. Então vem Satanás lá no jardim, como em forma corporal de uma serpente, engana a mulher, engana o homem, e o homem e a mulher pecaram. Quando o homem e a mulher pecaram, eles agora perdem a condição de santidade e começam a morrer, se afastando de Deus. Deus lança eles para fora do jardim do Éden, e agora eles não têm comunhão com o Senhor todos os dias. Mas antes de Deus expulsar o homem e a mulher do jardim, para que eles não comessem do fruto da árvore da vida e vivessem para sempre, Deus dá uma palavra para quem? Para a serpente. Ele diz para a serpente: serpente, um dia nascerá um homem, nascido de mulher, e ele esmagará a sua cabeça. Você machucou o seu calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Há uma promessa. Então todo mundo, se estivesse acontecendo hoje, diz assim: uhul, glória a Deus, o diabo vai ter a cabeça esmagada. Mas só que depois que Deus falou isso, foram anos, milhares de anos, e nada aconteceu. E alguém que não tem a esperança que nós temos, que é Jesus, podia duvidar, podia pensar: por que está acontecendo isso? Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Quando nós entendemos a cronologia humana e a cronologia de Deus, o que é isso? O tempo e o processo de Deus para a humanidade. O plano de Deus sempre foi estabelecido, não para salvar um ou outro, para salvar todos. Então preste atenção. Depois disso, pelo menos 1000 anos vão se passando, um período muito maior talvez do que esse, mas chega o tempo bíblico onde Deus estabelece o seu povo. Ele começa o seu povo através de Abraão e Sara. Você lembra disso? De Abraão e Sara, ele faz o seu povo. Então quando Deus cria o seu povo, esse povo é o povo de Deus, e Deus é o Deus desse povo. Alguém pode pensar assim: então acabou para nós, perdemos. Se Deus agora tem um povo escolhido, não tem jeito. Não, Deus ainda continua com a promessa de salvar toda a humanidade. E o que ele gera? Os profetas. Você olha para a Bíblia e você vê lá profeta Jeremias, profeta Ezequiel, profeta vários, e você lê também o profeta Isaías. Quando o profeta Isaías começa a profetizar, ele é o profeta mais messiânico. O que é isso? É aquele que mais fala do Messias que viria. Que viria quando? Desde quando isso está? Desde o Éden. Desde o Éden é uma palavra de um Messias que viria para esmagar a cabeça da serpente. E agora Isaías está profetizando que esse Messias virá. Ele diz, tem uma canção que fala: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco, e ele libertará o povo da escravidão. Alguém diga amém. Mas não aconteceu. Isaías profetizou e não aconteceu. E alguém pode dizer assim: meu Deus, passaram-se todos os profetas. Quantos anos? De Isaías até pelo menos o último profeta? 700 anos. 700 anos. O último profeta bíblico é quem mesmo? Malaquias. Então se você abrir a Bíblia aí no Antigo Testamento, o último livro é profeta. Quem é o nome dele? Qual é o nome dele? Malaquias. Quando Malaquias termina o seu livro, termina de escrever, há um vácuo de 400 anos. Pastor, era 1700, agora mais 400. E a promessa de Deus: Deus está preparando um plano e o tempo certo para que aquilo que Ele prometeu se cumpra. Fala para quem está do seu lado: Deus tem o tempo certo para a promessa na sua vida. Fala de novo: Deus tem o tempo certo, Ele não vai falhar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não importa se demora 20, 30, 40, 100, 200 anos. Pastor, mas eu não vou viver 200 anos. Mas a promessa não está limitada ao tempo. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu conheço um homem que Deus deu uma promessa para ele de que o filho dele se tornaria um homem de Deus, mas o filho dele era bandido, assaltante, e o pai morreu sem ver a promessa se cumprir. Alguém pode dizer assim:
Que Deus é esse que prometeu e não cumpriu? Mas passado alguns anos, esse menino foi preso, e lá dentro da cadeia, ele se converteu, se tornou um homem de Deus, e hoje é pastor. O homem não viu, mas Deus cumpriu. A proposta é pastor nessa cidade, em Fazenda Rio Grande. Então você vai dizer assim: se demorar 200 anos eu não vou ver. Não vai, mas a promessa vai se cumprir. Então agora Deus prometeu, o Deus que prometeu no jardim, o Deus que prometeu através dos profetas, o Deus que prometeu, passa-se 400 anos, e depois de 400 anos, entenda uma coisa, quando você estudar a teologia ela é dividida em várias partes, mas uma parte importante é Antigo e Novo Testamento, não é Velho Testamento, porque a palavra de Deus nunca fica velha. É Antigo Testamento. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento existe um período de 400 anos onde Deus não fala nada. Sabe aquele dia que você levanta e fala assim: hoje Deus não falou nada comigo? Bom, o povo de Deus ficou 400 anos sem que Deus falasse nada. O nome disso, entre a ligação entre o velho ou o antigo e o novo, é intertestamentário. É o período intertestamentário. Eu lembrei hoje de manhã, enquanto eu ministrava, eu lembrei do Interbairro 5. O Interbairro 5, aquele ônibus verde, faz o quê? Ele faz a ligação entre um bairro e o outro bairro. É exatamente isso. 400 anos de ligação, sim. Deus tem um propósito e a hora certa para tudo. Durante esses 400 anos de espera, aconteceram algumas coisas importantíssimas, e você fala assim: ai, foi coincidência. Não, Deus tem o tempo certo para tudo. Durante esses 400 anos, cresceu-se um reino que o seu rei chamava Alexandre o Grande. Então esse reino se estabelece, e ele estabelece em quadro todo mundo conhecido. Alexandre o Grande é um grande conquistador. Seu pai foi conquistador, mas ele ainda foi mais longe. Ele entrou em áreas, em continentes que ninguém não antes tinha entrado. Então Alexandre agora, depois de instituir o seu reinado, ele cria uma cultura chamada helenismo. O que é o helenismo? É que todos os povos falariam a mesma língua. Então agora, presta atenção, se Deus cumpre a promessa lá no Antigo Testamento, o povo de Deus ia conhecer as boas novas. E qual era a língua do povo de Deus? O hebraico. Quem fala hebraico aqui? Erga a mão, começa a falar aí. Quem entende hebraico? Ninguém entende. Então ninguém poderia o mundo não poderia alcançar as boas novas. A humanidade não ia alcançar na totalidade as boas novas. Por quê? Porque era de uma língua exclusiva. Só o povo de Deus falava e ninguém ia conhecer. Agora, diante da história, um homem tem uma ideia brilhante: todo o povo do mundo vai falar a mesma língua e vai entender. E agora toda a língua é a mesma. Deus está dizendo: opa, agora, se as boas novas aparecerem, o mundo todo vai conhecer. Quem está entendendo aí diz amém. Deus tem o tempo certo. Depois desse tempo da Grécia, de estabelecer isso, vem o próximo reinado. Antes de Jesus ainda, quando Jesus chega, esse reino está estabelecido. Qual é? O reino de Roma. Os romanos pegam a ideia dos gregos e eles criam a partir daquilo. Porque, sabe, tem uma coisa muito importante, não, porque Roma copiava tudo. Eles copiavam, até os deuses eles copiaram. Os deuses são os mesmos. Quando você olha lá, um deus fala assim, na Grécia chama isso. E aqui em Roma, aqui é outro nome, mas é o mesmo Deus. Como eles não tinham criatividade como o povo de Deus tem, amém? Eles copiavam. E agora Roma abre algo que os gregos não fizeram. O que eles fizeram? Rotas, estradas. Eles fizeram rotas em estradas e estradas e rotas marítimas. Agora todo mundo pode ir para tal lugar. E por onde as maiores rotas comerciais começaram a passar? Israel. Ainda não existia como nação, mas eles passavam pela Mesopotâmia, aonde estava o povo de Deus. Agora, presta atenção, a língua é uma, há estradas, há como viajar de um lado para o outro, não há limitações para o evangelho. Presta atenção, no começo não conhecíamos, ninguém entendia. É o tempo certo e agora, vem Deus, Deus não vem, Deus não manda, Deus não envia seu filho. 400 anos nesse processo, o mundo começa a falar uma língua só, um estudo só. 400 anos nesse processo, agora tem estradas, tem canais, tem viagens para o mundo todo. E Deus fala, agora é a hora certa. E Ele envia Jesus Cristo no momento certo. Todo o povo
que ouve o evangelho de salvação. Deus tem o tempo certo para a minha vida e para a sua vida. Você pode pensar assim: depois de 40 anos é que eu fui aceitar Jesus, eu fiz tanta coisa errada. Eu conheci um senhor que aceitou a Jesus Cristo aos 69 anos, depois de viver uma vida inteira de destruição no alcoolismo, prostituição, e ele aceitou Jesus perto dos 70 anos, e ele faleceu com 74 anos, mas nesses 5 anos praticamente de convertido, esse homem ganhou mais de 70 pessoas, eu junto com ele ajudei a batizar pelo menos 50 pessoas que ele ganhou para Jesus. Tem o tempo certo de Deus para a sua história. E alguém pode dizer assim: pastor, mas por que Jesus, por que ele não foi alcançado antes? Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Então agora, quem sabe, hoje é o seu tempo, é quando Deus escolheu para você. Você pode pensar assim: ah não, mas eu sou muito novo, ah mas eu sou muito velho, ah mas eu ainda tenho isso. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. O tempo certo é o tempo que Deus estabeleceu para te dar vitória e avanço. Por isso Paulo vai dizer: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou Jesus. A esperança para o mundo chegou no tempo certo. Quando Jesus chega, o mundo está pronto para expandir a mensagem de salvação para todas as nações. A prova maior disso, qual é? É que 2000 anos depois, estamos eu e você aqui em Fazenda Rio Grande, falando na nossa língua, lendo a nossa Bíblia, falando de uma boa nova que começou no hebraico, passou para o grego, passou para o romano e agora está na nossa língua. Nós somos capazes de entender e interpretar a palavra de Deus. Você vai concordar comigo? Deus fez no tempo certo, sim ou não? Se Ele fez desde o Éden, será que Ele não está fazendo na sua vida? Será que Ele não está preparando o melhor dia, o bom, o melhor dele para a sua vida? Será que você pode olhar e ver as circunstâncias, olhar para as adversidades que surgem no caminho, ou até mesmo para as conquistas, e perceber que Deus está abrindo um caminho para que o reino dele seja estabelecido na sua vida, na sua casa, na sua família? O mundo precisa de esperança, e a esperança para o mundo chegou no tempo certo. Sabe qual que é o problema? Existe um ditado no mundo que diz assim: a esperança é a última. Pois é, mas a esperança, a minha e a sua, não a do mundo, ela não morre. Ao contrário, ela traz vida. Jesus é a esperança que eu e você precisamos. Está lá. Ninguém vive sem esperança. Ninguém consegue crescer e avançar sem esperança. Então nós precisamos entender que a esperança precisa nos aproximar de Deus, não nos afastar. Esse mundo vil, esse mundo temporal, ele não pode nos afastar do propósito maior de Deus. Por quê? Porque quando Jesus vem, Ele traz essa esperança eterna. Sabe, você pode ter aflições e dificuldades aqui, mas a palavra de Deus diz que a viva esperança, que é Jesus, foi preparar um lugar onde eu e você estaremos. Eu vou repetir: Jesus veio, consertou o que precisava ser consertado, e agora Ele foi para a eternidade preparar morada para mim e para você. Então tudo foi resolvido lá atrás, e agora tudo está pronto para frente. Deus preparou tudo no tempo certo. Se você crê, diga amém. Ninguém pode viver sem esperança, mas se você se afasta de Deus, então você perde a esperança. Encontre alguém que está desanimado, e você pode ter certeza, essa pessoa desanimada é alguém que se afastou do convívio com Deus. Ele agora frequenta uma igreja de forma, religiosa, nominal, porque eu fui cristão, eu sou cristão, eu estou cristão, eu não sei, meu pai e minha mãe me ensinou, então agora eu preciso estar lá, mas verdadeiramente ele não tem uma experiência genuína todos os dias. Como alguém disse aqui no louvor, nós estamos aqui louvando pela segunda vez hoje, no segundo culto, mas sabe, irmãos, a maioria de nós que entende sobre louvor faz isso o tempo todo.
O tempo todo, essa é a vida que nós queremos. Que sabe, esse momento de louvor nos cultos, se você frequenta culto, você vai entender. Se você a vida inteira frequentou esse ambiente cristão, a música nos satisfaz, ela nos aproxima, nós cantamos louvores, fazemos declarações, algumas nós declaramos e ainda nem vivemos. Ai pastor, mas como é que é? Nós estamos profeticamente declarando. É uma profecia, eu não vivo ainda esse negócio aí, mas eu vou viver, eu vou gastar minha vida em teu reino, Senhor. Talvez eu não viva isso ainda, mas é uma profecia, eu quero fazer isso. Quantos creem aí? É sobre isso. Então, esse é o melhor momento. Por que é o melhor momento? Porque a Bíblia diz que na eternidade nós faremos isso, como os anjos fazem, adoram e louvam ao Senhor o tempo todo. Nós também faremos lá, estaremos fazendo. E quando nós entrarmos lá, olha só, a Bíblia diz assim: não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro. Eu preciso correr essa corrida. Eu preciso correr essa corrida para esse lugar. Porque, sabe irmãos, nós não conseguimos mensurar o prazer que é viver com Jesus. Porque nós estamos condicionando o amor ao amor eros, ao amor filéu. É o amor do homem com a mulher, é o amor do irmão com o irmão, sabe, o amor familiar. Mas o amor de Jesus é o amor ágape, ele é incondicional. Então quando nós não entendemos esse amor, nós vamos condicionando a nossa história por isso. Então quando você ama, você chora de dor. Esse não é o amor de Jesus. Jesus nos ama e Ele se entregou por mim e por você. Então entenda, o amor que hoje a sociedade, o homem e a mulher diz viver, é um amor de dor, é um amor inseguro. Eu tenho medo de perder o meu grande amor, eu tenho medo de não ser o grande amor, eu tenho medo de não ter um grande amor. Você já tem um grande amor e o nome dele é Jesus. Porque se isso não entender, se isso não entrar, não ser a sua verdade, você sempre vai buscar coisas para te satisfazer. Você vai buscar essas coisas porque você entendeu errado a esperança, você entendeu errado o propósito de Deus. Então, o livro de Jó, tinha uma canção que ficava tocando, tinha, né? Então dá um tom para mim, para cima. O livro de Jó, capítulo 8, versículo 13. Olha o que diz lá. Jó 8:13 diz assim: assim acontecem com os que se esquecem de Deus. É isso, ou é esse o destino de todo aquele que se esquece de Deus. A sua esperança perece. Todo aquele que se afasta de Deus, a sua esperança acaba. Então encontre alguém desanimado, encontre alguém sem expectativa. É alguém que se afastou de Deus, é alguém que não tem Cristo como centro da sua vida, é alguém que vive a espiritualidade, ou até mesmo a sua maneira de ser cristão de uma forma parcial, que não se entrega totalmente. E por que não se entrega totalmente? Porque tem dúvidas. Mas Jó está dizendo: esse é o destino daqueles que se afastam de Deus. Então escute, não se afaste, não permita-se se afastar dele. Encontre um lugar onde você pode se aproximar dele, porque aquele que se afasta de Deus perde a sua esperança, e quem se esquece de Deus não consegue ter mais esperança. Encontre alguém que duvida da humanidade, é alguém que perdeu a esperança. E por que perdeu a esperança? Porque se afastou de Deus. Quando eu me afasto do Senhor, eu perco a esperança. Tudo e todos que se distanciam de Deus, se desconectam do Senhor, sofrem com a falta da verdadeira esperança. Mas o contrário daqueles que se afastam, o contrário disso também é verdade. Aqueles que se aproximam, que são próximos de Deus, são mais esperançosos. Aqueles que estão mais perto do Senhor não duvidam, eles não tentam substituir a sua esperança por alguma coisa, eles confiam: Jesus é a esperança para a minha vida. Então como eu posso experimentar isso? Como eu posso viver, pastor, uma vida de esperança todos os dias? Como eu posso viver uma vida de expectativas e uma esperança verdadeira todos os dias? Lucas capítulo 18, Jesus vai dar uma receita de como não viver desanimado. Porque talvez você está aqui e está desanimado com a sua vida financeira, está desanimado com o seu casamento, está desanimado com o momento da vida que você está passando, está desanimado com as circunstâncias que tem, sabe, cercado a sua história. Bom, a Bíblia é clara quanto a isso. Em Lucas 18, versículo 1, Jesus vai dizer assim: e Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes
que eles deviam orar sempre e nunca. Então entenda aqui, porque Jesus é um grande mestre. Você já ouviu, a Bíblia diz, as pessoas chamam ele de rabi, de mestre. Então Jesus está nos ensinando. Toda a palavra de Deus, ela é totalmente capaz de nos instruir. E por que eu não tenho tanta sabedoria? Porque talvez você não gaste tanto tempo lendo a Bíblia. Talvez você não se dedique tanto tempo lendo a palavra de Deus. Olha o que Jesus está fazendo. Jesus está olhando para os seus discípulos, e Ele está olhando para aqueles homens e está dizendo assim: esses homens, eles não entendem direito o que eu falo. Eu estou dando exemplos para eles, mas eles ficam olhando assim para mim, e parece que eles não estão entendendo nada. Então Jesus tem uma brilhante ideia, porque Ele conhece os seus discípulos, e Ele fala assim: eles vão sair daqui, e eles não vão entender nada, e eu preciso que eles saiam daqui entendendo. Jesus olha para aqueles homens e ele fala: eu vou contar uma parábola, eu vou contar uma história para vocês. Então ele conta a história de uma mulher, uma viúva, que ia até um juiz e dizia assim: juiz, você precisa julgar a minha causa. Todos os dias ela ia lá, e o juiz falava: não vou fazer isso. No outro dia ela estava lá: você precisa julgar a minha causa. E o juiz dizia: eu não vou fazer isso. Todos os dias ela não deixava de estar lá. E Jesus está dizendo: está vendo o que essa mulher fazia? Você está percebendo o que ela fazia todos os dias? Ela insistia, ela não perdia a esperança. Um dia Ele vai julgar a minha causa. Então Jesus está dizendo para que você, porque irmãos, eu não sei, talvez você já entrou em alguma causa e você pedia: eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso. E eles colocam você naquela musiquinha, e você fica ali 2 horas, não dá certo, você cansa e desliga. Amanhã você passa por todo o processo de novo. Se você quiser falar com o atendente, clique no número 5. Se você quiser falar sobre desligamento, clique no... Aí você vai e chega de novo. E quando você pensa que vão te atender, de novo a musiquinha. E o que você faz? Ah, não aguento mais, eu desisti, eu desanimei. Jesus está dizendo: você não pode desanimar. Não pode desanimar. Mas como eu não vou desanimar diante de tudo que eu estou vivendo, diante das circunstâncias que estão aparecendo? Como eu não vou? Jesus fala: eu tenho um ensinamento. E olha o que ele diz: se você não quer desanimar, você precisa orar sempre. Fala para quem está do seu lado assim: você precisa orar sempre para não desanimar. Na verdade, você precisa orar sempre. Fala de novo: você precisa orar sempre para não errar. Você precisa orar sempre para não dar ouvidos a quem não merece. Você precisa orar sempre para não ficar por aí falando bobagem. Ore sempre para você não desanimar. Sabe quando você encontra alguém: eu desanimei da igreja. Jesus está dizendo: não, você devia orar sempre, mas não desanimar. Olhando para o texto, é claro que nós só temos 2 opções: ou orar ou desanimar. Então se você não ora: não, pastor, Deus não fala comigo. Mas claro, é claro que Deus não fala, porque você não procura Ele, você não fala com Ele. Por isso Jesus está dizendo: ore sempre, e você nunca vai desanimar. Ninguém consegue viver sem esperança. Quando as pessoas não têm Deus, elas vão tentar colocar sua expectativa em coisas, lugares, pessoas. Há algum tempo atrás, nós olhávamos e as pessoas diziam assim: nós precisamos daquele homem lá no Planalto Central, nós precisamos daquele homem. Sabe do homem que nós precisamos? É do homem da cruz, Jesus. Ele vai mudar e pode mudar a sua história. Você não precisa do homem tal no Planalto, no governo. Você precisa de Jesus na sua vida. Ele é a mudança da sua história. Sabe, minha esposa fez aniversário esses dias, e eu já tenho 50 anos. Eu entendo quando ela me pergunta assim: daqui a 20 anos, porque a gente está para lá do meio-dia já, né, irmã? Ela não, ela está dizendo, ela está nova ainda. Mas sabe, irmãos, eu me lembro quando eu comecei a namorar. Eu me lembro, passou muito rápido. E talvez você que está aqui, nós temos uma igreja com muitos jovens. Eu considero jovem abaixo de 35, tá bom? Para cima de 35 já está, né? Não adianta, irmão, você ficar assim: eu sou jovem, espírito jovial. Não, mas a carinha já não é mais, irmão, não adianta. Não tem jeito, né?
A propósito, as irmãs, né, irmãos? As irmãs aí, não, porque eu vou fazer o procedimento tal. Casa com um homem rico, irmã. Esses cuidadinhos aí que você está se interessando aí, eles não têm condição de manter você não. Vai passar, malemar, vai passar ruge na cara. Existe esse negócio ainda, ruge? Não tem mais, não passa mais ruge na cara? Não passa mais não? O que passa então? É base? Base. Irmãs, ruge era aquela parte assim vermelhinha que as irmãs passavam antigamente. Mas não era ruge? É blush. É blush de hoje, mas no meu tempo era ruge. Passava assim e ficava. Para ficar com a maçã do rosto. Que o rosto agora tem maçã, irmão. Na minha época era cara mesmo, agora é maçã, a maçã do rosto. Irmão, esse negócio é cada um mais caro. Esse dia minha esposa levou eu lá. Eu pensei, o que é isso aqui? Isso aqui deve ser ouro. É caro demais. Não vai dar para sustentar você não. É porque meu pai, pastor, mas ele que está pagando a sua conta agora, né? Bonito. Então, sabe, não adianta a gente colocar esse tipo de expectativa, porque a vida passa tão rápido. E já foi. Já foi. O que você fizer aqui já foi. Então, eu hoje, com 50 anos, eu estou com mais expectativa na eternidade do que nessa vida. Porque a eternidade agora me dá a substância para viver muito e muitos e muitos para sempre. Essa vida aqui, ela é temporal. Então tudo que eu posso esperar daqui é temporal. Exemplo, quantos aqui já compraram o seu iPhone, que é o sonho? Quem já comprou um iPhone? O 10, o 11, o 12, o 13, 14, o 15, o 1000. Não vai acabar nunca. O cara vai morrer e fala assim, coloca lá o iPhone 79 dele lá para ir junto com ele, que ninguém, porque virou sonho mas vai passar, não tem jeito. Se a sua expectativa está em coisas temporais, é tudo ilusão. Então você está com expectativa, eu vou ser feliz quando eu casar. Já casou faz 20 anos e é triste, abatido. Não vai funcionar. Quando eu me formar, então já se formou e agora não lembra mais nada do que estudava. Por quê? Porque essas coisas são expectativas, sabe, transitórias. Tudo que é prazer transitório tem a ver com o diabo. Tudo. Bebida, prazer transitório. É transição, é período, daqui a pouco você está com dor de cabeça, enxaqueca, dor, passando mal, enjoo, vomitando, é ilusão, é transitório. Drogas, é transitória, é aquele tempo que você está usando. O sexo, a prostituição, sabe, todas essas coisas são transitórias e elas têm um pai, Satanás. Agora, tudo que você ouve de dinheiro é transitório. Por que é transitório? Você não consegue levar, não consegue. Bens, é transitório. Quantos aqui são pais? Sabe, eu entro em crise quando eu encontro alguém que tem dificuldade de entender que o que você está fazendo é para os seus filhos e para os seus netos. Mas biblicamente essa é a realidade. Os pais vivem e os avós para entesourar os filhos, preparar tesouro para quem? Aí fala assim, não, estou construindo, mas meus filhos já estão querendo que eu morra. Mas você fez isso para eles. Larga de ser bobo. É para eles mesmo que vai ficar. Não, você vai levar. Não, você vai. Não vai. Não tem jeito. Teve um tempo lá que uns caras aí venderam terreno no céu. E os caras vendiam. Por isso que é bom ter coisas. Porque agora nós podemos comprar um terreno no céu. E muita gente comprou. Mas não vai funcionar. Porque é transitório. Tudo aquilo que tem a ver com Satanás é transitório. Por isso que no céu não casa e não dão em casamento. Porque o casamento também é transitório. Um está vivo, o outro morreu, acabou. Não tem jeito. Então, aquilo que é transitório não pertence a Deus, mas aquilo que é eterno tem a ver com o Senhor. A esperança do cristão é eterna. Alguém diga amém aí. Mas eu quero falar sobre 3 níveis de esperança. E depois nós vamos orar e vamos para casa. Experimentar uma esperança viva. 3 níveis de
de esperança, ou 3 tipos de esperança. Anote aí. Primeira esperança, a esperança ilusória. São pensamentos irreais, aleatórios, onde buscamos um certo conforto para enfrentar situações da vida. Tem um monte de crente vivendo uma esperança ilusória. Há um exemplo disso. Essa semana foi muito especial, porque eu chamei alguns líderes, né, que caminham, pastores que caminham comigo. Eu falei assim, vamos preparar uma pregação junto. E eles ficam na expectativa, né? Eu esqueço tudo. Então eu anoto um monte de coisa, depois na hora eles ficam frustrados. Ô pastor, você falou que nós ia fazer junto, nós fizemos tanta coisa. E eles fazem coisa melhor do que eu mesmo, mas eu não consigo absorver tudo. Então eu vou esquecendo. Agora eu lembrei, tem 3 esperanças. A primeira dela, esperança ilusória. Vou dar um exemplo para você. Sabe quando você... a esperança ilusória é aquela que não tem base nenhuma real, mas você acredita que pode acontecer. Tipo, o Santos ser campeão brasileiro esse ano. Eu posso ficar, sabe, falando, vai ser, é ilusão, não vai acontecer, a não ser que os aviões dos outros times caia tudo, né? Não pode pensar nisso. Eu sou santista, irmão, você tem que entender o meu desespero. Eu estou há 20 anos sem ver o meu time ganhar nada. Então, a esperança ilusória é aquela quando você acorda de manhã e tem que chegar no horário no trabalho, e você fala, perdi o horário, e você troca a sua roupa, veste, e você vai pegar o carro e vai sair e vai dizer assim, eu confio, eu tenho esperança, daqui até na minha empresa os semáforos vão estar todos abertos. Eu trabalho lá em Almirante Tamandaré, estou saindo da fazenda agora, eu vou passar, todos os sinais vão estar verde. Ilusão, não vai dar certo. Mas quantos aqui já fizeram esse tipo de oração? Senhor, abra o sinal. Irmão, tem um cara lá orando, Senhor, porque o sinal esteja tudo fechado, para mim não chegar cedo. E você está orando e Deus fica assim, abre, não fecha, abre, não fecha, o outro está vindo, Deus abre ou fecha. Não vai dar certo, é ilusão sua. Que ilusão é essa? Não, eu creio, esse homem vai mudar, ele vai se transformar. Ilusão, não está tendo, sabe, nada que mostre isso. Então nós precisamos entender que muitas vezes nas nossas vidas, eu estou dizendo assim, eu creio que vou viver a eternidade com Jesus, eu creio que vou morar no céu, mas a verdade é, que tipo de vida você está tendo? Qual é o seu tipo de atitude? Qual é o seu comportamento? Porque o que você faz, aquilo que você faz determina o seu futuro. Então, não adianta a gente ter esse tipo de ilusão, não adianta a gente ter esse tipo de esperança. A segunda é uma esperança expectativa. Ao contrário da ilusão, a expectativa tem base na realidade, contudo, não nos dá garantia. Exemplo: se você plantou um pomar de maçã e nasceu o pé de maçã, qual é a sua expectativa? Que dê maçã. Mas essa expectativa, ela é certa? Não, porque pode dar uma praga e não dá maçã nenhuma. Pode acontecer uma geada e as flores morrer tudo. Então, tem gente que vive por uma expectativa que é real, mas, contudo, não nos dá garantia nenhuma. Sabe, desculpe tocar num assunto que é muito particular, mas a gravidez é uma esperança de expectativa. Por que eu digo isso? Porque quando uma mulher engravida, qual é o adjetivo, a nomenclatura que nós usamos para essa mulher? Essa mulher está esperando um filho. Ela está esperando um filho. Agora, é certeza que vai nascer? Não é. É preciso esperar o tempo certo. Então a esperança da expectativa também não é a esperança que o crente precisa ter. Então, pastor, qual é a esperança? É a esperança certa, está lá. Quando a Bíblia fala de esperança, fala de certeza. A fé não lida com dúvida. Abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, põe na tela para a gente, Hebreus capítulo 11. Olha o que diz lá, presta atenção, porque isso aqui é a substância da nossa esperança. Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer assim: ora, a fé é a confiança daquilo que, e a certeza das coisas que não,
Por isso, põe de volta lá, expectativa certa. Por isso a expectativa certa, ela fala não de dúvida, mas fala de uma certeza. Você tem certeza que Jesus veio, você tem certeza que Ele morreu pelos seus pecados, você tem certeza que Ele foi preparar, e você tem certeza que Ele vai voltar. Essa é a esperança que eu tenho, porque Ele disse assim: eu vou, mas eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vos levarei para onde eu estou. Então há uma promessa de Jesus. Deixa eu te dizer, quando há uma promessa de Deus é igual realidade. É diferente de alguém que prometeu para você e não cumpriu. Quem conhece alguém que já passou por isso? Alguém prometeu alguma coisa e não cumpriu. Deixa eu ver, erga sua mão assim, cutuca assim a pessoa, erga a mão, que você conhece alguém que prometeu e não cumpriu. Conhece? Eu conheço. Se a gente pudesse ter um espelhinho assim, você ia olhar para ela agora, ia dar uma piscadinha. Você, hein? De novo, prometendo e não cumprindo. Eu prometo, nunca mais vou te deixar triste, Espírito Santo. Eu prometo, Deus, nunca mais vou entrar nesse site. Eu prometo, Deus, nunca mais vou tratar minha esposa assim. Eu prometo, Deus, nunca mais. Promete, mas não cumpre. Mas a esperança certa é a palavra de Deus. E tudo que Deus falou, não é que vai ser realidade, já é realidade. Já é realidade. Sabe, essa é a expectativa, essa é a esperança certa, a esperança que nos dá convicção. Eu não tenho dúvida de que Jesus é a esperança. Hebreus capítulo 6, olha no que a esperança se transforma. Hebreus capítulo 6 diz assim, verso 19, tá, desculpa, verso 19, temos essa esperança firme e segura, como âncora da alma. Quem é a nossa esperança? Então ele está dizendo, a nossa esperança é como uma âncora para a alma. Pergunta, para que serve a âncora? A âncora de um navio serve para quê? Eu estava pesquisando esses dias e eu descobri que a âncora mais pesada, ela pesou mais de 100 toneladas. Você já viu que a corrente que segura a âncora, ela tem elos, não tem? Cada elo daquele, dependendo do tamanho do navio, pesa mais de 300 quilos. Cada elo. Então você imagina uma corrente grande e uma âncora pesada. Agora, para que serve uma âncora no navio? Sabe, quando o navio está em uma posição de que ele precisa aguardar, né? Eu trabalhei em Paranaguá, então um dos maiores portos do Brasil é Paranaguá, e aqueles navios cargueiros enormes, eram, para você ter noção, se entrava dentro deles com as carretas. Pensa um navio que entrava 7, 8 carretas dentro, fazia a volta dentro dele, descarregava e saía, era gigantesco. Então você imagina o navio, o tamanho, imagina o tamanho da âncora. Como é que aquilo conseguia ficar parado naquele mesmo lugar? Âncora. Eles soltavam a âncora, e a âncora encontrava um lugar, e ela se firmava, e dali ninguém mais tirava aquele navio. A âncora, que é Jesus na nossa vida, serve para nos manter firme, apesar das circunstâncias. E às vezes, irmãos, aquele navio estava ali descarregando, e ele não podia movimentar muito, mas tinha uma tempestade em curso, sabe, o mar estava lá revolto, e as ondas tal, mas o navio permanecia no mesmo lugar. Por quê? Porque a âncora estava firme. Às vezes eu encontro cristãos, pastor, o que está me acontecendo está abalando a minha fé. Quem sabe você não soltou a âncora ainda, porque se está abalando, se está fazendo você perto de desistir, está na hora de você usar a âncora. Use a âncora. Os ventos, as tempestades, solte a âncora, sabe, deixa a âncora, que é Jesus, encontrar um lugar firme na sua alma, e você vai se manter firme, apesar das circunstâncias. Eu preciso de alguém que creia aqui. Eu preciso de alguém que acredite, sabe, diante das circunstâncias. Se as coisas estão, sabe, financeiramente eu estou bagunçado, sabe, tudo que eu faço não dá certo, das coisas que eu estou fazendo não estão crescendo, deixa a âncora encontrar um lugar seguro.
que apesar de que os ventos podem ser fortes, as tempestades podem surgir, a âncora vai manter você firme. A semana passada nós usamos o texto de Atos 27, que conta a história do naufrágio de Paulo, e ele vai para a ilha, e depois ele é picado. Você lembra disso? E a Bíblia diz assim, que o barco encalhou, e eles soltaram a âncora, e a âncora cravou na terra. Então a Bíblia diz que eles estavam no local da arrebentação, é o local onde a onda quebrava, que não é o local do barco. Um barco não deve ficar naquele lugar, mas como eles estavam perdidos, e eles não tinham como enxergar, eles soltaram o quê? A âncora. E a Bíblia diz assim, que a parte do navio, é a popa, né? Ou a proa, qualquer lugar do navio que você inventa, porque eu não sou marinheiro, eu não sei também, não tenho que saber, obrigação de saber, aonde fica a âncora, ele cravou, e aquela parte, a onda batia, o navio estava se quebrando, mas a âncora estava firme. Deixa eu te dizer, às vezes, vai parecer que você vai quebrar, mas se você estiver firmado em Jesus Cristo, não vai, sabe? A semana passada, nós comemoramos o aniversário da minha esposa, mas faltou a presença do meu filho, e nós sentimos muito, nós ficamos tristes, sabe? Puxa, como seria bom, saudade que machucava a gente. Aí você pode perguntar, como é que a gente consegue sair desse lugar? Como é que a gente consegue sair desse ambiente de tristeza e dor? Tem uma âncora. E a gente se lembra da eternidade, e a gente se lembra da vida eterna, e a gente se lembra e diz, Jesus é a minha âncora, eu estou firmado nele, porque a âncora serve para te manter firme. Encontre alguém que está sendo levado para um lado para o outro, está sem âncora, solta a âncora, irmão. Fala aí para a pessoa que está do teu lado, está na hora de você soltar a âncora de Jesus nessa situação. Está na hora de você perceber que tem uma âncora, que é Jesus, a certeza da salvação, é uma âncora forte, segura para a sua vida. Eu tenho certeza da minha salvação, então eu estou grudado nessa âncora, sabe, pendurado nela, estou pronto. Não é fácil, não é confortável, mas é o que eu tenho nas mãos, essa âncora. Paulo diz, você tem uma âncora, que é Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, você só está aqui hoje, e hoje pode ser o tempo certo de Deus para a sua vida, porque talvez sem perceber, a âncora foi jogada. Porque no navio, às vezes pode ter muitas pessoas, não é verdade? Mas quem se lembra pode jogar a âncora. Meu Deus, não jogamos a âncora. Eu me lembro quando nós estávamos num passeio, e nós nunca tínhamos andado numa jangada. Alguém que já andou em jangada? Jangada é um negócio doido, irmão. E aí, nós nunca tínhamos andado naquela jangada, nunca tínhamos andado nisso. E o cara falou assim, ó, nós vamos agora num caminho lá, que dá para lá no meio do mar, dá para andar assim, nas pedras. Eu falei assim, meu Deus, é tipo Pedro, andar sobre as águas. E ele levou a gente muito longe assim, e de repente ele jogou a âncora da jangada. Era uma âncorazinha, meu, pequenininha. Era uma âncora assim, jogou, plim, parecia um ferrinho. E a âncora foi, tem, plim. Irmão, aquela jangada deu um balanço que eu falei assim, morremos tudo. Ela, pam, travou. Porque a âncora serve para isso. Ela para, estabiliza, traz segurança. E naquele momento, depois de um susto, a gente ficou tranquilo, falou, estamos seguros, a jangada não vai embora. Por quê? Porque a âncora foi jogada. Sabe, chega uma hora que no seu casamento, na sua vida financeira, você precisa jogar a âncora e falar, eu vou confiar em Jesus, eu vou parar de tentar dar certo. Ah, irmãos, para de tentar dar certo em alguma coisa. Não, pastor, eu tenho que tentar. Não tem que tentar. Tem uma hora que a gente tem que parar de tentar e deixar a âncora nos mostrar o caminho. Jesus, eu só confio no Senhor. Por que a gente vai ficar tentando nos relacionamentos?
Por que a gente vai ficar tentando dar certo? Deixa Jesus. Eu falei hoje de manhã, irmãos, hoje é o Dia Internacional da Mulher, amém? Sabe, uma mulher que encontrou um marido, um homem de Deus, encontrou um presente do Senhor. Mas sabe o que acontece? A gente vai tentando, e vai se frustrando, se machucando, se ferindo, e fala: olha o que está acontecendo na minha vida. Não, é o que você está escolhendo, são as suas escolhas que estão gerando isso. Mas quando você encontra um homem de Deus, um cristão, um homem temente a Deus, você encontrou segurança. Então deixa eu te declarar isso sobre você. Tem hora que a gente tem que parar de tentar e confiar. Jesus, Ele vai me apresentar um plano perfeito, e a minha vida vai mudar, porque Ele é a âncora. Ele não vai permitir. A minha vida vai ser inabalável, como Jesus é. Sabe, tudo que somos, tudo que temos, precisa girar em torno disso, de uma esperança certa. Sabe, alguém me perguntou esses dias: pastor, a propósito, a nossa equipe de mídia, vocês têm que ir lá na obra, irmã. Daqui 10 dias vai entregar para nós. É ou não é, Cleiton? Fizemos uma lista agora dos, como é que é o nome do negócio? Acabamentos. Não é a lista dos acabamentos, é do acabamento do acabamento. Não é verdade? Eles fizeram o acabamento da janela, agora eles têm que fazer o acabamento do acabamento. Eu falei assim: como é que você vai entregar um negócio para mim assim? Aí eles fizeram uma lista. Ele falou assim: 10 dias. Eu falei assim: 10 dias. Essa semana nós vamos instalar o som lá já. Quem sabe a gente não faz chegada do encontro com Deus das mulheres lá, né? Já fazemos um barulho santo, sem luz mesmo, no escuro, sei lá o que jeito nós vamos fazer lá. Fazemos do lado de fora, na luz das estrelas. Mas sabe, nós estamos com uma expectativa maravilhosa. Sabe, nunca foi sobre dúvidas sobre condição financeira, nada disso. São outras coisas que surgem, que podem até, sabe, fazer com que a gente fale assim: puxa vida, mas parece que está difícil. Mas daí a gente lembra de uma âncora, que foi jogada lá no início, e a gente fala: não tem como parar isso, não tem como mudar, porque tem uma âncora. Toda vez que eu me lembro da palavra de Deus, toda vez que eu me lembro das promessas de Deus, aquilo me faz ficar firme. Eu creio num Deus que não erra, que não falha, que não se atrasa. Quando Marta e Maria disseram assim: Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, nosso irmão não tinha morrido. E Jesus fala para eles assim: Marta, Maria, eu já não vos disse que quem crer em mim, ainda que morra, viverá? Jesus está dizendo: tem uma palavra, Maria, tem uma palavra, Marta, tem uma palavra, meu irmão, minha irmã, sobre a sua vida, e ela não vai falhar. Se é de Deus, não vai falhar. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás, para poder depois caminhar em segurança com o Senhor. Fique de pé aí, para parecer que nós vamos terminar. E eu quero dizer assim: como é que você pode fortalecer então a sua esperança? O texto que eu separei é 1 Samuel capítulo 30. Você conseguiu achar aquela versão lá? É certo? Você está demais. Eu vou te dar um beijo hoje. Vem aqui no altar, vou te dar um beijo agora. Não vai vir não? Se fosse uma irmã, né? Aí você vinha, né? Como eu posso fortalecer a minha esperança? Olha só que maravilha. Anote isso. O autor do livro é Bill Johnson. O nome do livro é Fortalecido no Senhor. Eu convido você a ler. É uma leitura gostosa. Quem aqui não gosta de ler? Não é que não gosta, né? Não tem, sabe, não tem muita prática disso. Quem não tem? Pode comprar esse livro. Eu garanto, pode comprar. Você vai assim, é maravilhoso. O nome do autor? Bill Johnson. O nome do livro? Fortalecido no Senhor. A base desse livro tem a ver com esse texto que nós vamos ler agora. Davi estava guerreando e ele venceu batalhas em nome de Deus. Agora, quando ele volta para casa, a sua casa foi
capturada, a sua família foi levada cativa, e ele chega agora, e o que ele vê é tudo destruição, não tem jeito, não tem mais salvação. E a Bíblia diz, está lá, versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. A propósito, se você quer servir a Jesus, sempre vão querer tacar pedra em você, porque o grande problema é que ninguém assume os seus próprios erros. Nós vivemos numa sociedade que terceiriza a responsabilidade. Então quando a pessoa erra, é por causa da igreja, é por causa do pastor, é por causa disso, é por causa daquilo. Nunca é. Então o povo de Davi, você precisa saber que esse povo aqui eram os desesperados, os abandonados, os criminosos da época, se juntaram para Davi. Eles nunca tinham nada. É tipo aquela pessoa que na enchente fala assim, perdi tudo. Aí você fala assim, onde será a sua casa? Nem casa ele tinha naquele lugar, mas ele fala, perdi tudo. Sabe, tem um monte de cristão falando, estou perdendo tudo. Ei, mas a culpa é de quem? De Deus? Foi Ele que te deu todas as coisas. Davi está dizendo, o povo quer me apedrejar, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Quando você estiver passando por uma situação de crise como de Davi, onde é que você encontra forças? Ah não, eu vou me reanimar naquela viagem, eu vou me reanimar comprando tal coisa, eu vou me reanimar fazendo isso. Não, a Bíblia está dizendo, Davi se reanimou no Senhor. E olha o que ele vai fazer. Você lembra que em Lucas, nós aprendemos, Lucas 18, que Jesus ensinou que você deve orar para não desanimar. Orar para não desanimar. Agora, Davi, versículo 7, ele toma um posicionamento. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me agora a estola sacerdotal, porque naquela época tinha toda uma vestimenta para orar. Traz a estola. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor. Como é que Davi consultou ao Senhor? Orando, dizendo, perseguirei o bando. Qual bando? Os filisteus, aqueles que levaram a minha família. Eu devo perseguir eles, eu vou alcançá-los. E a resposta de Deus é como a nossa confiança aumenta, como a nossa esperança cresce, como a nossa esperança pode se fortalecer. Davi diz, eu devo seguir, eu devo perseguir, eu vou alcançá-los. Respondeu o Senhor, persegue, porque de fato, não é de fato, é certo que você alcançará e libertará. Eu vou ler na minha versão. Então Davi perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo. Uau. Não é talvez, não é será. Deus não tem talvez, Deus não tem quem sabe. Para Deus é certo, é certeza. Deus fala para Davi, Davi, porque você orou, é certo que você vai alcançar, é certo que você não vai desanimar, Davi, é certo que você vai alcançar. Eu quero terminar convidando você